E esse programa, 2 anos. 2 anos no ar. Então, para isso, bom, 2 anos. 2 anos. Eu tenho 70. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até ao fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos, e a minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, eu já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o sentido da vida. O tempo em que festejava o dia dos meus anos, o que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa. O que eu sou hoje é a casa dos que me amaram. A casa dos que me amaram, sabe o que acontece? Treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa e terem morrido todos. É estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, um desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade do eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, no tempo em que festejava o dia dos... Para, meu coração, para! Não penses! Deixa eu pensar na cabeça! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Hoje eu já não faço anos, eu duro. Somaram-se-me os dias, eu serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Provocações, quem diria, em 2º ano? É para ser só 13 programas, vocês resolveram assistir, não sei o que. Não é porque você não sai de casa, vai passear, vai fazer o que deve fazer, tudo bem. Mas hoje, atenção, hein? Preparem seus corações. Vocês estão vendo esse barulhinho aí? Vocês percebem? É sempre alguém para me incomodar na gravação. Mas esse aí é... Olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que acontece nesse país? Esse país enigma, esse país catastrófico, essa tragédia otimista brasileira que sempre fala de Deus, Deus. Tem que ser aquela freira pernambucana, tem que deixar Deus de lado um pouquinho, pensar em outras coisas. E tem uma pessoa que batalha. Onde é que batalha? Tem o talento de batalhar, o talento de ser um talento. Uma das maiores intuições teatrais da América Latina. Eu me orgulho, sabe por quê? É da minha geração. E a nossa geração tinha Antunes Filho, Zé Celso, Amir Haddad, falecido Flávio Rangel, falecido Ademar Guerra, Augusto Boal, Abu Janra, uma geração de diretores de teatro, que a Revolução veio e acabou com tudo, não tem mais diretor. Apareceu um gigante de um diretor, um genial diretor, uma bosta de diretor, mas não mais uma geração. Aí o que acontece? Acontece que tem uma cumplicidade sem palavras entre nós. Ninguém fala mal de nenhum deles para mim, porque eu não deixo. E ninguém fala mal de mim para eles, que eu não deixo. Nós podemos falar mal de nós, e falamos bastante entre nós. Mas, atenção, quem está aqui sabem quem é? Prepararam seus corações? José Celso Martins Correia. Que figura, hein, minha gente? Aí eu falei assim, vou entrevistar o Zé Celso. É um louco, Jean. Por quê? Que louco? O que quer dizer louco? É um gênio, né? É um gênio daí. É imprevisível daí. O que é previsível nesse país? Zé Celso, você está aí? Fala o que você quiser, não vou perguntar nada. Fala, Ninguém tem liberdade. pode calar O que dentro você em fala? mim. Essa chama que não vai passar. Estou sendo dirigido pelo diretor que fez o melhor vídeo que eu vi na minha vida com a Maísa. Então eu quero ser dirigido como ele dirigiu a Maísa. Estou aqui no programa dele
para ser provocado e para ser Maísa. Você... Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na televisão. Que é a vida, né, César? E você fez das coisas mais lindas que... Você sabe que chegou um cara aqui, chegou um punk aqui e fala assim, porra, provocações, você só traz teus amigos. Vem cá, você tem assistido provocações, seu viado? Você tem assistido provocações? Eu arrebento com todo mundo, arrebento com todo mundo. Não, é porque você fala... Arrebentei com o rapaz, até com peninha dele. Nem sei, tomara que ele venda discos aí à vontade. É o seguinte, Zé, teatro, essa coisa antiga chamada teatro, né? Essa coisa antiga chamada arte, sei lá o que é. Bom, perguntando para você, você que fez os melhores espetáculos de teatro desse país, você que foi a coisa mais discutida, a coisa mais jogada para cima, a coisa mais jogada para baixo. Eu, por exemplo, não aguento mais ir na oficina, pedir e assinar que não derrube a oficina, que tem que dar dinheiro. Eu já fui umas 18 vezes, eu não aguento mais. Eu já estou até torcendo que o Silvio Santos arrebenta aquela porra, não aguento mais. Então é o seguinte, você está preparando há muito tempo os Sertões. Mas eu não vou falar dos Sertões agora. O que eu quero que você diga é o seguinte. Zé, você está naquele teatro desde 1960, 59. Vale a pena? Se precisasse fazer tudo de novo, eu faria, porque não fui eu que escolhi, a coisa aconteceu, jamais me programei para isso. Eu fui, não sei o que aconteceu com a minha vida. Desde que eu vim para São Paulo com 1 ano de idade, meu avô tinha uma casa ali que depois foi desapropriada e dava para aquele teatro ali, para o Bexiga. E ali, não, ali é Barra Pesada, ali é... Como é que ele chamava? Cabeça de Porco, aquela negrada, Bexiga. E eu tinha uma atração enorme por aquele lado do Bexiga. E eu não sabia que ia acontecer lá. Então, desde 58, que foi a primeira coisa que nós fizemos lá, que o Grupo Oficina estreou por 3 dias fazendo aquele lugar, era espírita e hoje virou terreiro. E a diferença é muito grande? A diferença? Não. Que as duas coisas se contracenam em teatro, não é? E você sabe que a Tudo. gente acha... A mesa branca, mesa negra, tudo. E por que você falando tudo isso, quando abre um espetáculo seu, a gente sente o concreto da vida das coisas. É tudo concreto, é tudo claro. Você não põe, você mostra o jogo. Se tem carta maiores algum outro que ganha de você, mas ninguém tem. Você mostra o jogo. E esse jogo, a mim, quando vem, o que eu gosto do que você faz é da violência concreta. Tudo que você fala dessas outras coisas, a menina, mas o espetáculo seu é sempre tão concreto. Por exemplo, meu Deus do céu, o que você fez com Oswald de Andrade? Eles vão dizer que a gente está parecendo da resistência, falando sempre as mesmas coisas, né? Mas não é não. A nossa geração realmente era uma geração fodida, uma geração onde o Zé encampou uma possibilidade de mostrar aos espectadores que ele sabia que se existe a ignorância das ruas, vocês são a violência e as ruas. Mais do que isso, vocês são a desolação que existe em cada canto da rua. Por isso ele não pede socorro, ele é o espaço das feridas dele. E ele faz os espetáculos dele, fala o que ele quiser e ninguém deixa de dizer, tá certo, ele tá certo. É louco, tá? Alguns babacas querem dizer assim, não, o que ele fala tem uma coisa concreta que é a visão de um homem de teatro, ou quer dizer, a visão de um homem que sabe das coisas sobre o seu país. Como é que você está vendo o seu país, Zé? Meu país está vivendo um momento extraordinário. Meu país, por incrível que pareça, tem 3 candidatos à presidência da República. Ótimos, mas meu país parece que não tem esses 3 candidatos e meu país parece que não quer que aconteça nada. E eu preciso que as coisas aconteçam, porque eu, você, nós precisamos, quer dizer, nós fazemos parte da coisa mais inconfortável do Brasil. Eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil, mas nós fazemos parte da multidão esfaimada, porque nós, essa geração toda que apareceu, nossa, né, nos anos 60, e que está aqui, que não foi, que é e será, eu acho que essa geração tem no corpo, tem a presença concreta do poder que a cultura tem para um país. Quer dizer, não vê como enfeite, como vitrine, não vê nada. Nós sabemos que a cultura de um país é o poder de um país, é a força de um país. Mas, infelizmente,
esses 3 candidatos todos, esses partidos todos, talvez não saibam. Quer dizer, num país como o Brasil, que nesse momento pode fazer um desequilíbrio enorme no mundo, porque realmente o mundo não está mais suportando viver sob um jugo de uma totalidade, de uma totalização, de uma coisa que impõe, que ordena e que obedece. Quer dizer, há um desconforto no mundo inteiro, quer dizer, uma violência, fome no mundo inteiro. E o Brasil, pelas condições de país, continente, pelas condições que ele tem, pelas condições culturais que o Brasil tem, assim como o Brasil, exatamente nos anos 60, no começo, quando o governo do Jango, que o Brasil tinha a oportunidade de estourar com o equilíbrio da Guerra Fria, entre as duas potências, tinha uma possibilidade enorme para o terceiro mundo e realmente o Brasil foi... Nós passamos por momentos assim muito fortes, muito próximos a uma transformação muito grande, não só do Brasil, mas do mundo todo, desequilibrar toda a onda do globo todo. Nesse momento, eu acho que as condições históricas são as mesmas. São as mesmas, as da Argentina, a da Venezuela, a da Colômbia, a da Bolívia, a da Europa, a dos países africanos, a da Índia, enfim, a da Ásia, dos países árabes. Quer dizer, realmente existe um desconforto e o Brasil tem uma cultura tão forte quanto o futebol dele. O Brasil que nesse ano deu uma alegria enorme para o mundo, no meio de um baixo astral terrível, de massacre econômico, de massacre militar, de prepotência, assim, de repente o Brasil deu um gozo com aquela equipe de sertanejos, aqueles jogadores todos feios a princípio. Diz, que time feio, não tem nenhum... E de repente eles ficaram maravilhosos, porque despertou orgulho neles, despertou a força que eu vi mesmo, por exemplo, quando eu estive em Portugal, quando eu vi o povo português, eu não suportava Portugal, mas na Revolução, aquele povo ficou belíssimo, porque veio uma potência de mudar, de transformar as coisas, como em Paris, em 68. Eu tive a sorte, e como o Brasil, nos anos 60, as pessoas ficaram lindas, porque as pessoas romperam com o espírito de rebanho e decidiram criar, transformar as coisas. Eu acho que nós estamos numa democracia, bem ou mal, o Brasil é terrível, tem desigualdade, mas nós estamos numa democracia, a gente podia avançar muito mais. Eu acho que há uma autocensura, inclusive no meio dos artistas. Os próprios artistas não conhecem o poder que têm, porque os artistas teriam um poder enorme de dar para o Brasil, talvez a coisa que o Brasil tenha de mais rico. Ele tem tão rico quanto o futebol, ele tem uma concepção de vida, de mundo. A gente vive de uma maneira diferente. Quer dizer, falam o que falar, mas de qualquer maneira, esse país bagunçado, ele tem um... Quer dizer, eu estou agora com a febre dos sertões, não é? Quer dizer, que praticamente foi o livro que... A Guerra de Canudos praticamente inventou o Brasil, confirmou a República, quer dizer, o Brasil todo se concentrou pela primeira vez, todos os estados, para massacrar uma outra parte do Brasil. E daí resultou um livro que é um livro mais ou menos fundador dessa cultura. Depois desse livro vieram outros, veio Sérgio Buarque de Holanda, veio Glauber, veio várias interpretações, veio Darcy Ribeiro, muitas interpretações muito ricas, veio Oswald de Andrade, muitas interpretações riquíssimas do Brasil, do potencial do Brasil. E houve governos até que compreenderam isso, mesmo na ditadura do Getúlio Vargas, você tinha um ministro da Educação, como é que se chamava? O Campanema, que tinha o Drummond. Eu me lembro, graças a Deus nós estamos aqui porque nós fomos formados no momento que, me lembro, meu pai tinha uma biblioteca, Monteiro Lobato divulgava uma biblioteca, havia uma sede de estudo do país, de conhecimento, uma coisa que a guerra deu um tempinho e o Brasil foi forte. E a nossa geração pegou isso, que as pessoas parecem que é impossível isso. Mas tanto em 64 quanto em 68, se viu a força enorme que a cultura e o teatro, porque o teatro é o rito central da tribo. O teatro tem uma força enorme. Em 68, vocês não imaginam, era um escândalo o poder que tinha o teatro e o poder, inclusive, que a própria Cacilda Becker, num certo sentido, representava nas assembleias, com todo o movimento cultural, todo o descontentamento, todo o Brasil novo, todo o Brasil em revolução, estava ali pondo. E o teatro foi muito massacrado por isso. E se perdeu a noção do poder que o teatro tem.
que eu estou querendo mostrar para vocês, jovens que vêm esse programa, sabe aqueles 18, 19 pessoas que vêm o programa, é o seguinte, não, porque agora estão 300 mil, eu não sei. Eu sei que está um sucesso esse programa. É o seguinte, vejam... Porque tem provocação, porque se fala o que se quer. Então, as pessoas precisam saber que, hoje em dia, o teatro é a arte da democracia. E na democracia nós podemos falar o que quiser. Eu aprendi tudo com a cozinheira da minha casa. Eu aprendi muito mais na cozinha do que na aula. Eu aprendo ainda muito, porque o povo tem uma sabedoria enorme. Agora, ele oculta aquilo, ele precisa entrar naqueles padrões e tal. Mas eu sinto que no momento que aquilo liga, é uma coisa muito forte, as pessoas querem isso. Você se lembra de uma época que a nossa geração, nós tínhamos qualquer coisa, a gente pegava e a gente ia no ABC, a gente ajudava os metalúrgicos com dinheiro e tal. Hoje mudou, hoje eles têm que nos ajudar, né? Claro, eles são ricos, eles estão bem, eles fazem parte do sistema, eles são aristocracia. Agora, me diz uma coisa, Os salários, mas a maior parte do Brasil não está. Qual é o maior autor? Aliás, eu gosto de uma coisa que eu gosto do Ciro, uma é a Beatriz Pilar, por ser uma mulher do teatro. Eu acho maravilhoso ter uma mulher de teatro. Eu não tenho investimento para fazer Sertões como eu gostaria. Eu propus ao Silvio Santos para ele se associar à produção dos Sertões, aproveitar o espaço que está ali parado, porque o Instituto Linabô processou o fato dele não respeitar o tombamento, processou com Defat, então eles não estão podendo construir. Mas tem uma sinagoga vazia, tem uma esquina que o prédio lá vazio, era aproveitar aquilo e fazer uma montagem de Sertões, abrindo totalmente para a periferia, com aulas de geologia, política, estratégia militar, literatura, teatro, porque os Sertões ele praticamente uma suma, né? Então ele pede todo esse conhecimento, e todo um conhecimento que, por exemplo, tem no grupo, tem um menino que se alfabetizou lendo o livro. Quer dizer, é um livro que, num país como o Brasil, realmente é um colonialismo enorme. Você não tem a compreensão de que a encenação desse livro, que é um tabu, mas você não quase ninguém leu. Mas você não vai começar a fazer asilo, ensinar as pessoas a ler, bordar, né? Não, mas não é teatro. Claro! Deixa eu falar claro. Olha, inclusive o seguinte, eu quebrei a perna, foi ótimo, porque eu fiquei com o Flávio Rocha e com o Tommy, desenhando o sertão palmo a palmo. Aí conheci o livro a fundo. O livro é deslumbrante. Não é instrumentalizar o livro. O livro é belíssimo, é grande demais, é uma coisa assim aterradora até. Eu tenho medo até. Mas nada, vai embora. Mas eu estou conseguindo ver o verbo, tanto que eu faço os períodos mais difíceis, né? O Silvio vai aceitar? O quê? Não, imagina que, sabe o que foi? Foi pedido judicialmente, mandei um vídeo, tipo Bin Laden, gravei o vídeo, mandei para ele, mandei uma carta para ele. E aí o advogado dele veio dizer que eu era um insano, ficou ofendido pela proposta, achou uma proposta indecente. O Silvio viu o vídeo? Não sei, esse homem é uma incógnita. Eu acredito no papo com esse homem. Você ganha. Eu tenho a impressão que ganha, porque é impossível. Se ele é artista, ele ganha. Porque tem coisa que é mais excitante do que simplesmente dinheiro. Agora, tem uma corporação interessadíssima lá, toda em dinheiro. Mas ela pode investir aquele dinheiro todo, pode investir socialmente. Celso, eu te contar uma coisa que você vai achar engraçado. De uma época que eu comecei a fazer televisão, porque eu achava que eu não podia ficar longe dessa tecnologia, o teatro, eu queria ficar lá, nenhum de nós, da nossa geração, entrava, eu queria entrar, queria ficar, queria entender. De repente, eu estava numa espécie desse tênue poder na televisão Tupi. E o Silvio fazia aos domingos o programa lá. Eu encontrava ele assim, quando é que vai acabar com essa bosta desse programa, Silvio? Para com essa merda! Eu disse, não, acho que mais uns 2, 3 anos, Abu. Está tetralionário, 30 e 40 anos, e eu na sarjeta. Tudo bem, Celso, a cultura é hoje, as pessoas têm que saber que a cultura é hoje. Não, nem tanto, você não está na sarjeta, você está aqui, você está fortão. Você está na sarjeta. Você não está na sarjeta. Eu? É. Eu jogo em cavalo, rapaz. Eu perco tudo, já estou devendo até outubro de 2006. Eu não tenho nada, não. Tudo bem, é o seguinte. A vida sem o risco não vale a pena. Eu queria saber de você o seguinte, qual foi o maior autor que você encontrou e qual foi o maior autor que você ainda não encontrou? Bom, eu me apaixono sempre, não é? Eu me apaixono por cada autor, como agora eu estou absolutamente apaixonado, lógico, por Euclides da Cunha. Então, agora, claro que é um desafio para mim colocar isso em teatro, mas eu tenho que confessar uma coisa, é teatral da primeira à última fala. Eu poderia
Teve vontade de montar inteirinho. Nem sei como é que eu vou fazer ainda, porque eu vou ter que escolher, etc. Mas é absolutamente teatral. Jovens. É um encenador da história brasileira. Jovens. E ele tem uma língua aqui falada. Nós estamos treinando, você descobre os ritmos dela, é um rap, é poesia e ritmo. Tem coisas assim absolutamente maravilhosas. E, por exemplo, eu estou fazendo um texto de Antônio Conselheiro, do Euclides, em que 30 minutos, 35 minutos. Porra, é uma delícia. O prazer de uma fala shakespeariana. Eu tenho a impressão que Papel o é meu? ator... Papel é meu. Tem outros papéis, o Antônio Conselheiro, mas tem outro, tem maravilhoso, tem o Marechal Bittencourt. Eu só quero dizer o seguinte para esses jovens que estão ouvindo você, vejam bem, daqui aqui é teatral. Olha, eu sempre digo para esses jovens, quando eles vêm pedir coisa, eu digo assim, fodam-se, não vou dizer nada. Acontece assim, teatro é o que você quiser que seja. Pegue o que quiser e vocês vão perceber também que isso que o Zé, com toda essa grandeza dele, vê nos sertões, vocês acham qualquer coisa que vocês quiserem. É verdade. O teatro está em tudo, tá bom? Zé. Não, mas tem uma coisa que é a palavra. Qual é o grande... Que é a retórica. A retórica do Plínio Marcos, do Oswald, do... Eu dei uma palestra sobre a do palavra. Nelson, Roland do Barthes. Euclides. Porque lá a língua brasileira é rica, ela é eloquente. Você acha que toda palavra é fascista, não? Eu não, eu adoro as palavras. Qual foi o maior autor que você não encontrou? O maior autor que eu não encontrei? Eurípides, não. Adorei Eurípides. Então, qual que você não encontrou? Adorei Eurípides. Adorei todos. Eu não fiz nenhum um autor que eu não gostasse. Quero, se eu não consigo gostar, eu não consigo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de... Fui convidado para fazer algumas peças e não aceitei porque eu não sentia as peças. Adorei Beckett, adorei fazer Beckett. Você prefere uma obra humana, Você prefere uma obra ou um destino humano? Acho que as duas coisas vêm juntas. Eu acho que o destino humano, se você aceita o destino, você aceita a fertilidade. E você pare obras. Quer dizer, se você aceita seu destino, e é meu destino amar. Se eu estou apaixonado e eu consigo encontrar aquele autor que me apaixone, eu consigo fazer a mesma coisa do que parir filhos. Aí a coisa obra fantástica. Zé, tem que fazer com ódio, não tem que fazer com amor. O amor é horrível. Mas as duas coisas são juntas. Como é que você pode odiar se você não ama? O pior é querer fazer sem enfrentar o ódio e o amor. No que você é mais hábil? Paixão. Numa observação objetiva, numa análise introspectiva, no lirismo? Você vai virar um romântico que se vai se fuder? Não. No que você se acha melhor? Eu me acho melhor percebendo... Eu sou uma espécie de cafetino. Eu gosto de perceber os desejos todos, inclusive os desejos. E, na realidade, o diretor ele tem que estimular os desejos, ele tem que excitar os desejos. Eu nunca sei o que eu vou fazer, não sei como eu vou fazer. Mas, na medida que eu consigo me excitar e excitar o que está em volta, e trabalhar o que está em volta, aquilo me desperta. Então, eu tenho uma... Tanto que eu não sei você dizer qual é o seu método de você engajar atores, não tenho a menor ideia. Eu vou te dizer alguma coisa. Eu sei coisa... que eu preciso estar apaixonado por um. Eu vou dizer alguma coisa para você, que eu estou muito hábil agora em pegar as palavras e levar as palavras para as pessoas que querem respostas rápidas. E como é que vai ser a metodologia desse teu espetáculo, Jean? Eu digo, o critério desse espetáculo será a sua descoberta. Pronto. Aí eu digo assim, vocês estão dirigindo uma peça, Zé, de repente você já tem passado tanta coisa. Zé, olha, eu quero o seguinte, você dá um passo para a direita. Agora, a hora que você dá o passo para a direita, você, por favor, mostre ao espectador que você tinha 30 mil outras opções. Na realidade, eu quero dizer que, depois que eu virei ator e que eu adorei... Eu também. Ser diretor... Eu acho o ator mais forte que o diretor. Porque você escreve no momento que você está em cena. E tem uma zona escura no palco que o diretor não entra. É do ator, é ali que eu gosto de existir. Aí tem uma coisa que eu acho sensacional, que eu falo assim também, quer dizer... É que eu sou mais você é um ator ator do maravilhoso. Que Aí, então, de repente eu chego assim, de repente eu armo as coisas, armo uma armadilha, digo, tem uma armadilha, resolva aí, tal. Assim, ser diretor é dominar a arte de ser desnecessário. Eles ficam maravilhados. Exatamente. Mas é verdade, é verdade. Zé Celso Martins Corrêa. Você está andando na rua, vem uma pessoa e essa pessoa te obriga a passar por outra rua para você não ter que ver. Que pessoa é essa? É o contrário. Geralmente as pessoas
desviam para não me ver. Nós gravamos aqui um vídeo que ganhou o primeiro festival de vídeo de São Paulo, chamado Caderneta de Campo. Um vídeo que é uma base, porque esse trabalho de Sertões vem de muito longe, praticamente é a inspiração máxima para que a oficina resistisse, para que a oficina continuasse, foi Sertões, desde criança. E nós chegamos a fazer uma caderneta de campo. Assim como Euclides, antes de escrever Sertões, fez uma caderneta de campo. E uma caderneta de campo eletrônica, gravada aqui na TV Cultura. Um vídeo que ganhou um prêmio e que não é exibido. Nunca foi exibido. Na época, é porque tinha uma cena, tinha um close de uma buceta, e a desculpa foi essa, não é? Mas hoje, poxa, é hora de Jorge da Cunha Lima. Eu não sei se isso vai ao ar, se isso vai ser cortado. Vai ao ar! Uma das razões que eu estou aqui é para dizer, não faça isso. São 100 anos de Euclides da Cunha. Não é? E você sabe, veja o vídeo e solta a franga. Não é possível reter isso. Por que foi retido? Você sabe só por causa disso? Não tenho a menor ideia. Tá bom. Então, E depois voltou a estar retido até hoje. E sempre digo isso, já disse isso aqui até em Roda Viva, e é como se não dissesse para ninguém. Quer dizer, a própria TV Cultura, ela não se deixa, ela não é comunicadora, ela não se deixa receber a comunicação que é produzida nela mesma. Ela é surda. E eu tenho aqui, eu tenho o Walter, que é meu amigo, participou desse vídeo, mas eu não sei o que acontece aqui. Entra aqui e fica uma coisa voduzada. Ele é diretor Você é um de milagre programação. aqui. A última vez que eu vi o Zé, ele estava no Hospital das Clínicas com problema na perna. Agora eu vejo o Zé Agora com a tô de perna novo. agora está com a perna quebrada. O Zé, para com isso, já está em frangalhos, mas está sempre fora. Deixa eu dizer. Nunca te deram, digamos, uma liberdade inteiriça? Aproveita. A vida é sua. Enforque-se na corda da liberdade. Meu Deus, que responsa. O que eu vou dizer? Realmente, talvez eu vou ficar calado. É o seguinte, a única coisa falsa desse programa é o nosso abraço. O que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós o que ela existe. A beleza é um conceito. E a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e de incerteza. O que eu adoro em ti não é a tua inteligência. Não é o teu espírito sutil, tão ágil, tão luminoso, ave solta no céu matinal da montanha. Nem é a tua ciência, a ciência do coração dos homens e das coisas. O que eu adoro em ti não é a tua graça musical, sucessiva e renovada como o teu próprio pensamento, graça que perturba e que satisfaz. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto maternal, em teu flanco aberto como uma ferida, nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. Três momentos de um conto de Manuel Scorza sobre a criação do primeiro sindicato rural em Cerro de Pasco, no Peru, no ano de 1903. O coronel Migdônio se dignou a sair à varanda. Então vocês querem criar um sindicato? Se o patrão permitir, respondeu Félix. Quantos estão de acordo? 13, senhor. Vá buscá-los. Quero falar com todos. Na vastidão da memória, ninguém se lembrava de que peão algum tivesse penetrado na casa grande. Cobertos por seus ponchos, os camponeses sentiam que se excediam, mas não tiveram remédio senão entrar. Que desejam, meus filhos? Perguntou Dom Migdônio, afavelmente. Silêncio. Não se constranjam. Não me oponho ao sindicato. Não me oponho. Pelo contrário, eu os felicito. Vivemos uma época de mudanças. Todos queremos o progresso. Brindemos ao sindicato. A um sinal do fazendeiro, um criado entrou na sala com uma garrafa e copos para todos. Vou brindar com o copo vazio. É que ontem me excedi. Saúde, rapazes!
bradou jovialmente Dom Migdônio. Jaramillo foi o primeiro a desabar. Tombaram outros 3, fulminados, e os demais revolveram-se na agonia de um retorcimento de tripas. Filho da puta, conseguiu dizer Félix, antes de borrar-se com as tripas queimadas pelo veneno. O juiz, o doutor Francisco Montenegro, e o sargento Cabreira chegaram às 6 horas da tarde, escoltados por um piquete de guardas civis. Fecharam-se no escritório com Dom Migdônio. O que o juiz, o fazendeiro e o sargento discutiram permanece até hoje em mistério. Para desmentir testemunhas que naquele distante ano de 1903 juraram ter visto os 3 saírem abraçados, rindo, os historiadores oficiais exibem uma prova irrefutável, um comunicado oficial das autoridades informando que os camponeses tinham sido fulminados por um infarte coletivo. Vocês pegaram um pouco a pessoa certa. Eu sou professor na área de comunicação, já fui jornalista, sou advogado também, mas já fui jornalista e continuo colaborando aí. Diga. Jornalista tem ética? Olha, eu acho que... Me diga uma das maiores imprudências que você fez na sua vida. Uma só. Grande imprudência. Foi nascer, meu filho. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Diga da grande imprudência da sua vida consciente. Da minha vida consciente. Imprudência. Imprudência. Olha, fiz muitas imprudências. Pensa numa e conta. Casar com gente rica é uma grande imprudência. A gente corre um risco sério. A ética não existe fora do social, fora do econômico. Ela existe nesse universo, nesse contexto. Então, Na realidade, eu nunca fui uma pessoa racional, sabe? Aliás, meu racional é muito fraco. Meu inconsciente acho que é melhorzinho, porque quando eu penso não funciona. Há momentos em que a necessidade de sobrevivência, a necessidade de autoafirmação profissional da pessoa faz com que ela tenha que fazer concessões éticas. Essa é a realidade. Eu fui criada na roça, já é uma vantagem, né? É uma vantagem. Meu pai me tirou os medos, eu era uma criança medrosa, ele foi me tirando os medos, às vezes com palavra, quando a palavra não era suficiente, já vinha com a força física dele. E isso eu tive muita sorte, que esses medos foram tirados. E outra sorte também que eu tive de ser... Sabe, quando a gente é criado na roça, o que a gente tem medo? A gente tem medo de cobra. Eu nunca tive, eu brincava com cobra, então sempre brinquei com cobra. Então as cobras nunca me fizeram mal. Olha, é muito simples. Por exemplo, um jornalista... Provocações. Meu Deus, esse programa ainda está no ar, fazendo 3 anos. Provocações. Sabe o que nós temos hoje em provocações? Uma pessoa que provoca muito mais do que todos nós. Nós somos uns bobinhos perto dela. É uma anarquista de carteirinha. Ela disse isso. Sabe onde ela nasceu? Leningrado. Ela é soviética. A família fugiu para o Brasil, onde ela cresceu e virou jurada dos calouros do Chacrinha. A felicidade para ela é um estado de plenitude que nem o Rio de Janeiro suportou. O Rio é mais conservador do que São Paulo, ela declarou ao Jornal do Brasil. Jornal do Brasil, um jornal carioca. Ela é anarco-provocadora. Ela é... olha, não se deve levar a vida muito a sério. Quem é que disse isso? Não fui eu, não. Foi Eurípides, há quase 2.500 anos. Ela é o que maravilha. Criança. E ela ri como se não tivesse futuro. Ai, não tenho. Você tem alguma razão, é o que maravilha, para levar a vida a sério?
Não, eu sou uma pessoa extremamente séria. Agora, eu nem sabia que Eurípides tinha dito que não se leva a vida tão a sério. Eu conheço um ditado novo de um inglês que diz: não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela mesmo, né? Agora, na realidade de Eurípides, falando em Eurípides, eu sou uma pessoa trágica. Talvez por isso eu consiga lidar melhor do que a pessoa dramática, né? O trágico é a pessoa que sabe que vai nascer, viver e morrer, que sabe que vai matar o pai e casar com a mãe, já sabe. Então, meu amor, não precisa ficar arrancando, né, Você os vem cabelos. aqui citar Édipo nesse programa? Você para com essa seriedade? Me diga uma coisa. Como é seu nome? Elke. Traduza. Elke é Alce, aquele viadão enorme, que é um dos animais sagrados dos vikings. Dá o nome inteiro. Elke Grunup. Antigamente era Elke Georgievna Grunup, porque na Rússia, né, a gente sempre tem o nome do pai depois, né? Filha de Jorge. Mas eu já tirei, então é Elke Grunup. Só Elke Grunup, tá bom, né? E Elke Maravilha surgiu como? Elke Maravilha, quem me deu... Eu só usava Elke, porque Elke Grunup é meio complicado para as pessoas. Para mim não é, mas as pessoas acham. Mas quem me deu esse apelido foi Daniel Mas. Lembra? Claro. Grande figura, né? E o Chacrinha lançou no ar, aí ficou. Aí pegou, aí É o quê? pintaram um monte de primos meus. A tragédia é atraída para chegar até a beleza? Nossa, que pergunta difícil. A beleza Pergunta atrai... de novo. A beleza atrai a tragédia? A beleza atrai a tragédia. Com certeza. Tem alguns exemplos que você possa dar? A beleza atrai a tragédia, porque a aesthesis, né? Como os gregos diziam, a estética antigamente estava junto com a ética, né? E a ética, junto com a estética, ela atrai realmente a tragédia. Porque a tragédia, ela não chora, ela pranteia, né? A tragédia, ela não se descabela, ela atrai o verdadeiro sentimento, aquele sentimento mais profundo. Você tem esse sentimento profundo? Eu sinto que tenho. Você chora muito? É? Não. Não sou dramática, sou trágica. O trágico não chora. Nunca? Não, ele pranteia às vezes. Mas diante da beleza, por exemplo? Ah, sim, mas a beleza aí é um choro de grande prazer. Não é um choro de tristeza micha. De angústia. De angústia, eu não tenho angústia. Nunca? Nunca tive. Será que eu tenho defeito porque eu não tenho angústia? Não sei. Não puseram camisa de força em você, né? Tentaram. Tentaram muito, É viu? o quê? E se eu pedir para você tirar... Não, eu não vou pedir, nem quero. Mas, de repente, assim, ó, eu quero fazer uma entrevista com você sem peruca, sem maquiagem, sem essa roupa. Como é que você reagiria por fora, não por dentro? Não, tudo bem. Agora, eu teria que estar já assim. Agora, aqui, tirar aqui, eu não tiro, não. Eu disse a você, não vou pedir. Ah, tá. Você não escutou. Ah, Quer dizer, tá. Seria interessante, você já fez alguma entrevista? Já. E como é que saiu? Muito bem. Não muda nada. A vida não te maltrata nunca? Como não me maltrata? Estou perguntando. Ah, você diz que ter rugas é Não, maltrato? que é isso? Não. Maltratar é você, de repente, perceber que essa sua alegria é demasiada pra gente. É demais. Não é, não. Para de ser tão alegre, Elke. Por quê? Para de ser tão feliz. Gente, é barato. O que a gente precisa para ser feliz, gente? Respirar. Tô respirando. Amar. Eu, graças a Deus, ainda não desvendei totalmente o amor, mas eu tô chegando lá. E amor não é de uma pessoa para outra, não. Mas eu tô chegando lá. O amor é horrível, não? Amor é ótimo. Amor, né? Não tesão, a paixão. O tesão pode ser horrível, pode ser bom. Paixão pode ser ruim, pode ser boa. Mas o verdadeiro amor... Então, que comer, beber, dormir, gente. É barato ser feliz, né? Em Aventuras,
que depois se tentam racionalizar, se tentam justificar, mas que são de todo injustificáveis, e todo mundo tem até consciência disso, né? Todo mundo que tem um pouco de consciência, fazendo uma redundância. Vejam só que provocador, hein? Ela vem aqui jogar felicidade. É uma provocação terrível. Por que é que sua família fugiu da União Soviética? Meu pai era prisioneiro político na Sibéria. Meu pai era idealista, sabe? Todo idealista sempre, né? Na bundinha dele. Por que ele foi para a Sibéria? Pelo seguinte, quando a Rússia tinha anexado todos os países à cortina de ferro, né? Aqueles todos que a gente sabe. E a última vontade da Rússia é pegar a Finlândia, né? Você conhece essa história. E ele não tinha sangue finlandês nem nada, mas ele era idealista. Então, o que ele fez? Ele fugiu da Rússia, lutou pela Finlândia como guerrilheiro naquela famosa Guerra das Neves. E, claro, traidor da pátria, né? E aí ele dançou. Quantos anos ele ficou lá? Ele ficou 6 anos. Só? Só? Fugiu? Ele fugiu. Mas como é que ele conseguiu fugir? Ah, meu amor, porque ele era danado, viu? O que ele não conseguia, ninguém conseguia. Porque, olha, ele era obstinado, sabe? Daqueles que, sabe? Ele Quantos anos você tinha? Olha, quando ele foi preso, eu tinha 3 meses na barriga da mamãe. E quando ele voltou, eu tinha 6 anos. Eu quase matei, eu sou patricida, quase matei meu pai. De amor? Não conhecia aquele homem. Também sou patricida também. Muita gente mata E mesmo. depois? Aí eu martelei a cabeça dele. Quando começou a paixão por ele? A paixão por ele logo em seguida. Logo em seguida, porque ele era um provocador, viu? Aquele era um provocador. E os provocadores, como você e como ele, são muito importantes. Principalmente para mim, que sou preguiçosa. Nada é importante, nada é importante. Nada é importante, nada é importante. Me diga uma coisa, quando é que ele fugiu para cá? Mas para mim é importante sim, porque eu sou preguiçosa. Eu precisava de uma pessoa que me cutucasse, entendeu? Sabe de uma coisa, vou te dar uma frase da Jagoda Buick, uma tapeceira tchecoslovaca que ganhou uma Bienal aqui de cenários. Ela dizia uma coisa assim, só os preguiçosos são capazes de fazer alguma coisa em arte. Ah, é? Gostou? Nossa, então eu sou um gênio. É mesmo? Me diga uma coisa, você acha que preguiçosa é uma mulher que fica 5 horas se vestindo, se maquiando? Ao contrário, muito pouco tempo. Tá bom. Eu uso muito pouco tempo. Bom, e aí, teu pai fugiu quando para cá? Meu pai, nós viemos em 51. Aí fomos direto para Minas Gerais, para Itabira, terra do poeta. Charles Drummond. Carlos Drummond de Andrade, coisa linda. Aí fomos para uma Por roça. que vocês foram para Itabira? Ótima pergunta. Porque o meu pai queria vir para o Brasil. E logo foram pegar a gente, o pessoal do Sul, de panelinha de estrangeiro, de colônia de estrangeiro. Ele falou, não, eu vim para o Brasil. O pessoal ficou meio puto com ele. Mas ele falou, não, eu vim para o Brasil. E aí veio um senhor de Minas e disse que tinha uma roça, se ele queria cuidar, que só tinha um problema a roça. Ele falou, qual é o problema? Ele falou, não, lá só tem negro, o senhor sabe? Ele falou, mas isso não é problema, é para lá que nós vamos. Aí tive o privilégio já de virar negona desde pequena, que é muito bom. Quantos anos você tinha? 6 anos. E aí, o que aconteceu com você quando você foi crescendo? Como é que você começou a descobrir que a vida era uma causa perdida? Jura que a vida... Não, não. Quando é que você viu que a vida era maravilhosa, fantástica, que você aproveita bastante? Quando é que Qual o você teu descobriu? signo, meu filho? Fala aí, filho. Você que está sendo... Você tem cara de Vai lá, escorpião. vai. A vida não tá muito fácil não, meio difícil, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? Que as coisas ainda vão melhorar ainda. A globalização, eles falam que é uma união, né? De todas as empresas, né? Falaram muito sobre você e as cobras. A cara dele, que ótimo. Aí, a gente tem medo de boi brabo, tem medo de tempestade, de raio. Então, eu nunca fui criada com medo de gente. Eu acho que isso é uma vantagem também, né? Cara, me diga uma coisa, você está falando
o racionalismo não, e de repente é o que maravilha, enquadrada na Lei de Segurança Nacional, perde o passaporte brasileiro. É. O que é que você fez aos militares? Eu não fiz nada, não. Eu fiquei meio puta, porque na época tinha uns cartazes no aeroporto, procuras terroristas, né? Tinha vários ali no aeroporto, na rodoviária. E um dia, eu de manhã, lá no aeroporto, olhei assim, aqueles cartazes, me deu uns 5 minutos, eu rasguei os cartazes. Aí, lei de Racionalmente? Não, passionalmente. Claro, racionalmente eu não faria isso, porque é uma bobagem. Mas foi uma paixão, assim. Falei, não, essas pessoas não têm que estar aqui. Quanto tempo durou o não passaporte? Até hoje. É mesmo? É. Porque você não quis mexer. Não quis mais mexer. Sabe por quê? A gente foge da Rússia, vira apátrida. Aí, depois disso, eu fui naturalizada, até votei antes da Revolução, antes da Gloriosa, eu votei antes de 64 para vereador. A sua adesão à Revolução. Né? Como eu sei que você fala 6 línguas, eu estou citando. Não, são 8. Errei. Mas isso não, Mas não me humilhe isso mais. não vem a ser porra nenhuma. Falar língua, tanta gente fala, até o nosso ex-presidente fala, e daí? Isso não quer dizer nada. Mas onde é que eu estava mesmo? Ah, não, negócio. Aí depois me tiraram a cidadania, eu fiquei apátrida de novo. Eu pensei, bom, gente, ninguém é apátrida quase. Eu sou apátrida 2 vezes, é porque eu tenho que ser, né? Você aceitou isso? Eu aceitei. Você pode viajar para o exterior? Eu quando viajei com passaporte apátrida foi muito confuso. Foi muito confuso, porque ninguém quer o apátrida, né? Mas aí... A França quer, não é? A França não também. É complicado. Conheci É complicado. muitos Tem que ter apátridas. visto para os lugares. É uma merda. E aí eu consegui... Porque como meu pai foi guerrilheiro pela Finlândia, a Finlândia tinha um acordo de cavaleiros com a Alemanha. Nunca lutou com a Alemanha. Mas tinha um acordo de cavaleiros com a Alemanha. Então, quando eu nasci, ele ainda tinha direito à cidadania alemã, se ele quisesse. Ele nunca quis. Mas, então, quando eu nasci, ele ainda tinha direito. Logo, eu também tive direito. Então, agora eu tenho passaporte alemão, que é cômodo. Eu assumi em Minas pela primeira vez meu interesse por homens negros e senti o preconceito. Como foi? Gozado, eu acho que no fundo, eu também tive preconceito, sem saber, né? Porque eu tive medo. Logo que eu cheguei, eu tive medo. Eu chorava quando via os negros. Aí meu pai me deu umas porradas e falou, agora você vai ficar na casa deles. Ele te dava porradas reais ou virtuais? Reais também, reais. Mas sempre quando eu mereci. Não foi nenhuma sem merecimento. Você mereceu muito? Muito, meu filho. E graças a Deus eu levei umas porradinhas. Graças a Deus. Mas todas na hora certa. Nenhuma por descarrego de neurose. Mesmo aquela vez dos anos 70, quando você apanhou da garotada em Ipanema. Como foi? Aquela foi sem calma. Aquela foi eu acho que foi por medo deles em relação a mim, né? Eu acho que o mesmo medo que eu sofri quando eu via os negros. E, na realidade, o que é o preconceito? Um certo medo, né? Aí depois, mas o medo acabou, porque logo eu fui lá para a roça com eles e aí eu não queria mais voltar para casa. Aí já virei negona. Mas que horas você sentiu o preconceito? Que horas que eu senti o preconceito? Quando você se interessou pelos negros? Mais. Eu senti sempre, porque eu via, claro, não sou tão boba assim, nem tão loura assim, mas eu sentia que no nosso país o negro não tem tantas oportunidades quanto o branco, de repente, infelizmente. uma mulher como você, assim, inteligente, maravilhosa, sendo uma atriz, a gente percebendo que você podia fazer coisas importantes em teatro e politicamente também, enfim, quase tudo, porque as pessoas gostam de você e você pode fazer o que você quiser. Aí você aparece nos anos 90 brigando para evitar o despejo de moradores num prédio da Avenida Paulista. E aí? Porque realmente era um absurdo. A gente via que aquilo era política entre aspas, né? Então era um espaço que nem meu era, quer dizer, era dos 6 irmãos e de outras pessoas. Quer dizer, estavam tirando as pessoas daquele espaço para fins lucrativos. Que espaço era esse?
É lá na Paulista, é um edifício na Paulista, aquele Baronesa Barão de de Arari. Arari. Barão de Arari. Baronesa de Arari, é. Agora, me diga uma coisa. O Rio é mais conservador que São Paulo? É. Por quê? O Rio é mais intimista e mais conservador. Por exemplo, quando eu levei porrada no Rio quando eu comecei. Eu era um trem muito diferente. Claro que, como diz o Arthur da Távola, né, que eu abri caminho mesmo, porque eu acho que não foi só no Brasil, foi até fora do país. Eu já usava a estética punk antes de o punk gostar dessa própria estética. Eu usava cabelo de negro antes do próprio negro gostar, né? Então, na realidade, eu levei porrada na rua, no Rio, levei cuspida na cara. São Paulo, não. São Paulo logo me recebeu. Mas a gente também não deve esquecer o seguinte, o Rio de Janeiro é uma cidade portuguesa, né? São Paulo é uma cidade italiana. O italiano é mais... São Paulo é orra meu, não é assim? Mas tem gente que diz que se você está num lugar assim, está num lugar absolutamente... não tem ninguém, tem um italiano e um urso, você tem que matar o italiano, não o urso. Um dia você vai olhar para o céu, chorando, e vai falar assim, Senhor... Difícil. Tô sendo demitida. A Chacrinha, um homem que... Poucos homens sabem a que vieram, né? Até a barata sabe para que veio para a terra. Poucos homens sabem, mas ele sabia. Ele veio para servir. Ele serviu ao país, ele serviu a família, ele serviu os amigos. Um gênio absoluto. E gênio, a gente não explica, né? Nem decodifica. No programa dele, Mulheres Quase Peladas, só você, justo você, vestida dos pés à cabeça. Por quê? Eu sempre fui assim. Eu não gosto de ficar pelada nem pra mim. Nem pra você? Não gosto. Mas que babaca. Eu sou babaca. Diz uma coisa pra mim. Eu sou mesmo. Você é uma atriz? Bissexta, de vez em quando eu sou. Mas... O que é ser uma atriz bissexta? De vez em quando eu sou. De vez em quando eu entro numas... Mas eu não me garanto como atriz, sabe? As pessoas até dizem, eu fui premiada como atriz, mas eu não sei. Aliás, o Avancini dizia, que você tem tanto jeito, né? Pena que você não tem vocação. Eu falei, eu acho que eu não tenho vocação Você não mesmo. gostaria de estar num palco sempre? Sempre não. Eu não me sinto confortável sendo atriz, sabe? Eu não me sinto confortável. Talvez fazendo tragédias gregas, pode ser, quem sabe? Porque, primeiro, eu tenho um problema com o texto. O único lugar confortável que existe no mundo é o palco. Para você, né? Para mim, não. Para mim, para quem sabe ver as coisas da vida. Não, porque agora eu tô vendo as papeladas ainda, né? Só depois, mas eu vejo que não tem muito campo assim como antigamente. Você venderia sua alma pro demônio? Não, porque o que o demônio pode me dar, eu não dou valor, sabe? Se ele me desse uma coisa que se fosse possível, assim, vamos dizer, se ele dissesse, Elke, eu te dou sabedoria. E se você achar que essa sua alma não tem a menor importância? A minha alma tem. Então tá bom. Então olha para aquela câmera lá agora e fala tudo que você quiser com a liberdade que você ainda não usou. Use a liberdade e fala o que você quiser para esses 18 que assistem esse programa. 18, Fala para eles. Pois é. Não tenho palavras. Adoro o Abu Janra, com certeza ele é escorpião. Não é programa da Hebe Qual aqui. o teu signo? Não é programa da Hebe aqui. Fala para eles lá o que você tem que falar para mudar o teu país. Para mudar o país? Ou o mundo, escolhe. Ixi, Maria, eu tenho essa pretensão, gostaria tanto. O jeito é a gente procurar deixar de ser bicho para ser gente. A gente tenta, né? Eu acho que a gente pode tentar. Porque a gente ainda é rato, ainda é urubu, ainda é minhoca, ainda é águia, ainda é leão, ainda é tigre. Quem sabe um dia a gente vira gente, né? Vamos ensaiar? Vamos tentar? Eu tô procurando, quem sabe um dia, daqui a 50 encarnações, né? Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Mentira!
tão doente quanto as flores mal cheirosas. Na hora em que podia prestar socorro à vida, a beleza feminina não tem argumentos. Não vira boia que se atira ao náufrago. Já serviu, não serve mais. De recurso retórico para expressar o desejo carnal. Hoje, é foice imantada pelo diabo e afiada pelo espectro da morte. Eu deixo-me seduzir pelo fio de sua navalha, como quem solta um grito de redenção. Provocações. Aliás, Provocações é um programa alegre. Provocações é um programa que faz vocês assistirem pensando o quê? E-mails que a gente recebe dizendo isso e aquilo, as pessoas todas acreditam que o programa funciona, pouca gente vê. Porque televisão no Brasil ainda não foi descoberta. A televisão ainda é virgem. A televisão no Brasil tem 53 anos de idade. E a pessoa que está aqui hoje ao meu lado tem 53 anos de televisão. E concorda comigo que a televisão perdeu a possibilidade de criação. Mas não são 53 anos quaisquer. Ele inaugurou a TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina. Foi diretor de TV na TV Paulista. Depois virou Globo essa TV Paulista. Dirigiu a TV Excelsior de São Paulo, a que inaugurou a modernidade da TV brasileira. Passou depois pela TV Bandeirantes e até por esta televisão cultura. Deu aulas na USP. Hoje é vice-presidente da Associação dos Pioneiros da Televisão Brasileira. Esta personagem histórica que vem do Neolítico à tragédia televisiva dos dias de hoje, eu posso dizer a vocês que ainda é jovem. Álvaro de Moya! Álvaro de Moya! Como foi que você, Álvaro, filho de coronel da Força Pública, pôde dar no que deu? É porque eu fui contra, né? Eu sou descendente de espanhóis, meus avós paternos eram espanhóis, então fui contra. E, curiosamente, depois que eu segui a minha carreira de desenhista, de história em quadrinho, depois eu trabalhei em publicidade, televisão, cinema, em todas as áreas, na imprensa, escrevi livros e tal, tive sorte de trabalhar em diversas áreas e ter grandes mestres, pessoas que eu admirava. Eu trabalhei sempre com essas pessoas nessas áreas. No fim, então, eu reencontrei meu pai. E aí eu e ele nos encontramos, porque ele, sendo um militarista, sendo treinado pela missão francesa naquele período da Força Pública, ele era um positivista. Ele acreditava em Augusto Comte. Ele sabia que Deus não existia. E quando eu fiz toda a minha carreira, ele ficou orgulhoso de ver que eu tinha seguido uma carreira diferente, e nós nos encontramos porque ele viu que eu também era ateu, que eu também era materialista, que ele por outros caminhos. E nós nos reencontramos no fim da vida. Você era apaixonado por histórias em quadrinhos no tempo que elas eram odiadas pela escola. E você continuou, você vai para a Itália, você vai em festivais de história em quadrinhos, você faz... O que é história em quadrinho para você? O fato de eu gostar de história em quadrinho exatamente num período em que elas eram perseguidas nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, eu era o mais jovem, o mais moleque da turma, e eu era o mais atrevido. Eu comecei a gostar de histórias em quadrinhos antes de aprender a ler e escrever. Eu via história em quadrinho e ficava maravilhado vendo aquilo. Que nem o Fellini, que também é... Há nada menos que como o Fellini, que tudo bem. Quadrinhos, não começa também. A provocar a gente aqui, Só que ele gostava Álvaro. do Pafonso e Marocas, eu gostava do Flash Gordon, do Alex Raymond. Então, quer dizer, esse pessoal todo depois eu conheci pessoalmente lá nos congressos internacionais, né? Esse pessoal todo quem?
O Cesare Zavattini, o Alain René, o Umberto Eco, e os autores de quadrinhos, que são o Will Eisner, o Hugo Pratt, quer dizer, todos os grandes artistas de quadrinhos, eu conheci todos eles. Um dos grandes do mundo é Alain René, né? Assim, como é que você foi parar na televisão antes mesmo dela ser inaugurada no Brasil? Naquele tempo, eu digo para os meus alunos, era fácil você entrar em televisão, as pessoas recomendavam um trabalho para você. Quer dizer, como eu era um moleque muito atrevido e muito metido, havia sempre essa possibilidade de fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, como eu estava desenhando histórias em quadrinhos, e um dia eu ouvi no rádio uma crítica. Eu gostava muito de cinema, eu achava que cinema era parecido com quadrinho, eu achava que literatura era parecido com quadrinho, mas quadrinho era diferente, não existia teoria de comunicação de massa naquela época. E eu, então, ia muito ao cinema, pegava tudo quanto era filme, lia tudo quanto era livro, tal, para fazer história em quadrinho. E via crítica de cinema para dizer, está passando um filme do Lubitsch no Cine Ipiranga, está passando um filme do Kurosawa lá numa sessão especial, tal, e acompanhava tudo isso. E um dia, então, como eu lia todas as críticas, eu vi uma crítica de rádio, na Rádio Tupi, em que ele criticava O Rastro da Bruxa Vermelha com o John Wayne, dizendo é um filme muito ruim, parece história em quadrinho, mas não é uma história em quadrinho genial do El Cap ou a maravilhosa do Alex Raymond no Flash Gordon. Aí eu pulei e pensei, nossa, existe outra pessoa que conhece o Alex Raymond e o Leo Abner, e telefonei para a TV Tupi e falei, eu quero falar com o Walter George Durst. E o Durst atendeu o telefone com uma vozinha fininha, eu falei, puxa, no rádio a voz dele é bonita, depois eu soube que era o Dionísio Azevedo que lia a crítica de cinema dele. E eu falei para o Durst, olha, eu sou desenhista de história em quadrinhos, pô, você falou em Alex Raymond, El Cap e tal. E eu e o Silas Robert, que depois também fez carreira na televisão, pegamos um ônibus, um bonde até a praça do Largo São Bento, depois pegamos um ônibus até a Cidade do Rádio e fomos conhecer Walter Jorge Durst, Lima Duarte, Cassiano Gabos Mendes, os ícones até hoje da televisão brasileira. Que eles estavam fazendo rádio naquele tempo. E aí, então, o Durst, que assumiu como crítico de cinema um jornal novo que ia ser inaugurado, que era O Tempo, ele me recomendou para ser ilustrador. E eu comecei a trabalhar como ilustrador no jornal O Tempo, em 1950. Aí é que entra a televisão. TV Paulista. Não, primeiro a TV Tupi, claro. Aí, então, o Durst me recomendou também para desenhar os letreiros do show de inauguração da TV Tupi no dia 18 de setembro de 1950. Foi quando eu desenhei os letreiros do show da TV Tupi que inaugurou. Walter Forster, Lima Duarte, Lolita La Salerosa, Hebe Camargo, quer dizer, todo aquele pessoal, todos eles que naquele tempo inauguraram a televisão. Os vivos formam a Associação dos Pioneiros. Somos nós que estamos lá agora, nós somos os dinossauros Walter da Durst, televisão. que saudades de Walter. Um gênio, me faz muita falta. Nem os empregados? Não, elas têm a sua regalia, né? Elas têm direito, mas também, a hora que sai do serviço, vai para o Ministério do Trabalho, a patroa é obrigada a pagar os direitos, mas não vê o que faz em casa. Essa patroa é obrigada a pagar os direitos, então é porque elas têm os direitos e a patroa não paga. É o que não devia ter, que antigamente, eu estou com 67 anos, antigamente não tinha isso, hoje que é essa mordomia todinha para empregado, para tudo. Mordomia, mas é o direito do trabalhador. Gente, elas trabalham muito, só acha? Não sei, a senhora não contrata uma empregada para sua casa, ela não trabalha? De jeito nenhum, não quero empregada na minha casa, de jeito nenhum, quero eu mesmo trabalhar. E no Ministério do Trabalho? Então corra já para casa que está tudo para fazer lá. Tá nada, meu almoço está pronto, minha casa está limpa, tudo em ordem, graças a Deus. O que você fez de significativo na TV Tupi? Bem, a TV Tupi foi esse período que eu fiz os letreiros do show de inauguração. Quem fez o índiozinho foi o Mário Fanucchi, que entrou depois de mim. Eu desenhei PRF3 TV Apresenta, e a Tupi, até mudar para Canal 4, manteve aquele mesmo tipo de desenho, acho que por superstição, não porque fosse bem feito, mas manteve aquilo como logotipo da televisão Tupi. E depois, no final, nós trabalhamos juntos, naquele final da TV Tupi, quando a TV Tupi era o Titanic que estava afundando, e o Walter Avancini levou a você, a mim, o Ciro Del Nero, o Júlio Medalha, aquela grande equipe,
para Quem me levou foi Cassiano Gabus Mendes. Bom, e você foi antes, mas depois na TV Tupi, ficamos nesse final trabalhando do juntos Avancini, todos. foi junto. Fazíamos Depois aquele grupo de pessoas para chamar as pessoas que não faziam televisão para falar para nós. Foi uma coisa terrível. Agora, no seguinte, e nessa Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pois não. Nesse período, o que existia era um grupo de pessoas que tinham uma identidade de cultural, artística e um objetivo de tentar fazer televisão. Hoje, o que a gente vê na televisão são panelas de medíocres. Então, quer dizer, os medíocres se juntam numa panela. No nosso tempo, que era o Dercy, o Avancini, todo esse pessoal... Túlio de Lemos, era uma tentativa de gente do mesmo padrão cultural, do mesmo elan artístico, da mesma formação de cinema, de literatura, de música e tudo mais, tentar fazer na televisão aquilo que a gente sonhava no cinema. Você é um provocador bravo, hein? Você falou aí uma coisa que eu quero ouvir você ter a coragem de provocar mais com clareza. Naquela época tinha uma visão conjunta de cabeças unidas que podiam fazer trabalho. Hoje a televisão brasileira é um grupo de mediocridades. Uma patota de medíocres. Por que você diz isso? O Carlos Manga uma vez falou para nós, diz assim, você não pode fazer o pior programa da televisão, porque mandam você embora. Mas se você fizer o melhor programa da televisão, eles também mandam você embora. Então você tem que manter aquela... Para você continuar na televisão, você tem que ficar naquele padrão de mediocridade que é a televisão brasileira atualmente. Hoje? Hoje. E que as pessoas não estão pensando em fazer... Eles não se interessam pelas pessoas que veem televisão. Não precisa pensar em coisa boa. Eles sabem que não precisa fazer coisa boa, é isso? Mas eu acho o seguinte, depois de um período em que o cinema brasileiro imitou o padrão global de televisão, desde Bye Bye Brasil até recentemente, com filmes da Xuxa, Os Trapalhões, a Angélica e tudo isso, de repente aparece um filme como Cidade de Deus, que pega 3 milhões de espectadores e dá mais público do que a Xuxa. Vem o Carandiru, que dá mais do que 3 milhões. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o cinema brasileiro retomou aquele cinema brasileiro de antes da Revolução, do golpe de 64. Sua Revolução. E que agora pega de novo. Então, o que acontece? Também aquela televisão de antes de 1964, ela tem chance de aparecer de novo. O teatro brasileiro de antes de 64 tem a chance de aparecer de novo. Nós estamos outra vez numa democracia. Esse é o momento que o teatro brasileiro, você, Antunes Filho, Zé Celso, tudo podem fazer um teatro bom, porque o público já provou que quer ver coisa boa. Se ele quer ver coisa boa no cinema, ele quer ver coisa boa no teatro, na música popular do André Bonchan, quer ver esse tipo de coisa. Sabe o que eles dizem? Que a minha geração, Antunes, Zé Celso, Bujan, Raboal, falecido Ademar, falecido Flávio Rangel. O Amir Haddad, que faz parte da geração, diz assim, a Bujan, até hoje, nós somos os melhores e os mais modernos. Que país de merda é esse, Álvaro de Moya? Que país é esse? Verdade. Que as pessoas deviam estar nos desrespeitando, gritando contra a gente, e somos ainda os mais fortes. Você lembra aquela fase que nós estávamos na TV Bandeirantes, que eu estava produzindo a telenovela Os Imigrantes, e você era o diretor do teleteatro, da teledramaturgia da Bandeirantes, substituindo a Avancini? Naquele período, o Walter Clark chamou uma turma para fazer um programa moderno na TV Bandeirantes. E o João Sade, o dono da TV Bandeirantes, disse, que programa velho! Quando nós inauguramos a televisão aqui em 67, o Álvaro Moya já fez um programa mais moderno do que esse. Então foi um programa que revelou os Mutantes, a Rita Lee, o Sérgio Reis, e que era um programa imitando o Help do filme dos Beatles, A Hard Day's Night, principalmente. Mas você não estava quando a gente fez Divino Maravilhoso na Tupi, estava? Não. Já fui. TV de Vanguarda é o programa da televisão brasileira. Se a TV Globo consegue vender novela para o exterior, é porque o TV de Vanguarda inventou um jeitinho brasileiro de fazer televisão. Assim como a música popular brasileira, o futebol brasileiro e tal, conseguiu, a TV Tupi, através da TV de Vanguarda, encontrou uma fórmula entre o espectador e o que é feito com uma linguagem. Enquanto os europeus ficaram transmitindo concerto, professor falando com um quadro negro, tal, sem linguagem nenhuma, e a televisão americana usou cinema classe B e C americano para colocar na televisão, o Brasil inventou uma linguagem.
O Brasil conseguiu essa identificação do público brasileiro com a televisão brasileira por causa da linguagem que o Dercy e o Cassiano Gosbo Mendes, o Dionísio Azevedo instituíram na TV Tupi. Quem está vendo este programa, você sabe que não tem a menor ideia do que era a TV de vanguarda. Então explica para nós, TV de vanguarda, o que era a TV de vanguarda? Bom, TV de vanguarda que autores vocês faziam? O TV de vanguarda era o seguinte, a televisão começou a pegar o elenco de teatro e colocar às segundas-feiras. Então, quer dizer, quando vinha um grupo teatral para São Paulo, eles então iam na televisão e representavam na televisão uma peça do teatro dele, do repertório dele, como propaganda do espetáculo dele que estava em São Paulo. E esse espetáculo o pessoal falava como se fosse para a última fileira da plateia. Uma ópera bufa. Então eles eram assim, e nós chamávamos esse teleteatro de mostra quem fala, porque a câmera que o cara falava, a câmera outra falava, um entrava em cena, mostrava quem entrava em cena, mostrava quem saía, e era isso. E o Cassiano então resolveu fazer um teatro de vanguarda, como ele gostava muito de cinema, o Dercy gostava de cinema, o Dionísio Azevedo gostava de cinema, eles foram fazer um teleteatro. E o espetáculo saiu tão bom, mas tão bom, que nós falamos dos bastidores para o Cassiano. Cassiano, isso não é teatro de vanguarda, isso é TV de vanguarda. Então, o segundo programa já se chamava TV de vanguarda. E aí, então, eles puderam experimentar de tudo, porque esse Fizeram título... todos os grandes autores, O'Neill, Sartori. O'Neill, Dostoiévski, Gogol, fizeram John Steinbeck, Hemingway, Faulkner, pegavam fita de cinema e adaptavam. Você imagina que o Dercy pegou um romance americano da década de 30, do Horace McCoy, e fez no TV de vanguarda. Só anos depois, Hollywood fez A Noite dos Esperados com a Jane Fonda. Quer dizer, Hollywood demorou para descobrir aquilo. Mas não se mata cavalos. Mas não se mata cavalos é original do Horace McCoy. Nos fins dos anos 60, o Jean Paul Sartre veio a São Paulo. A TV Excelsior programa um horário nobre inteiro sobre Sartre e sua visita. Hoje, Álvaro de Moya, você acha que alguém desmontaria a grade de programação para receber o Papa? Bom, eu não acho que o Papa seja tão importante quanto o Jean Paul Sartre para começo de conversa, mas naquele dia eu fui despedido no dia seguinte da TV Excelsior, não sei se você sabe. Quer dizer, eu interrompi a programação da TV Excelsior e fiz aquela entrevista com o Jean Paul Sartre. A televisão foi das 9 horas da noite até de madrugada. A mesa redonda que entrevistava estava lá o Fernando Henrique Cardoso, que era um dos entrevistadores. E no dia seguinte, de manhã, me telefona o presidente e diz assim, vá urgente no Banco Noroeste. Eu falei, puxa vida, estou despedido. Eu esqueci de pedir licença para eles para entrevistar o Jean Paul Sartre. Aí eu peguei um táxi para ir lá no Banco Noroeste e passei numa banca de jornal e disse, me dá o Estadão. Aí quando eu cheguei na diretoria, ele disse, mas como é que é? Você transforma a televisão num órgão comunista, que ele fica elogiando o Fidel Castro. Eu falei, mas espera aí, vocês estão me acusando de ter transformado a TV Excelsior num órgão comunista porque entrevistei o Jean Paul Sartre? Então tem 2 órgãos comunistas em São Paulo, outro é o Estado de São Paulo. E abri o Estado de São Paulo sem saber, tinha 2 páginas de entrevista do Sartre. Falei, olha aqui, o Estado de São Paulo fez 2 páginas com o Jean Paul Sartre. Aí eu comecei a chutar. Aliás, eles não entrevistaram o Jean Paul Sartre, eu vi os repórteres do Estadão ali, porque o Estadão era ali do lado naquele tempo, vendo e anotando. Então eles pegaram a nossa entrevista e publicaram no jornal. Aí disse, não, deixa, mas são os padres que vieram aí de Curitiba reclamando. Eu falei, não, então agora eu peço demissão. Eu não admito que vocês duvidem da minha... Não, mas nós reiteramos. Então, vou fazer um relatório e aí, então, vocês me dão carta branca para dirigir a TV Excelsior como eu estou dirigindo. Ok, aí eu fui lá, pimba. Então, olha aqui. Eu reverti a situação. Fala alguma coisa para nós assim. A TV Excelsior era chegada ao governo Jango. Aí o Simos e tal. Agora, com o golpe militar, a TV Excelsior foi minguando até desaparecer. E aí a Globo começou a nascer com toda a força. Foi coincidência? De uma certa forma, a televisão Excelsior foi que descobriu a grade de programação. Quer dizer, a TV Excelsior começou a fazer a programação horizontal. E quando o Edson Leite assumiu a TV Excelsior, ele criou a programação vertical, aqueles bonequinhos que ele usava ligando uma coisa com outra. Como a Globo faz hoje,
que fala assim, ó, o jogo de futebol, Corinthians e River é depois do Mulheres Apaixonadas, do nosso amigo Manuel Carlos. Então, esse tipo de coisa o Edson colocou. Então, a grade ficou uma coisa na cabeça do espectador na TV Excelsior. A TV Excelsior criou a telenovela diária, horizontal, que a Globo não quis fazer, a Tupi não quis fazer, então o Edson Leite fez a telenovela horizontal. E essa grade a TV Globo usa até hoje. Esse é o erro do Silvio Santos. O Silvio Santos, que poderia ser uma emissora concorrer com a Globo, ele muda sempre a grade. Ele chega dos Estados Unidos e tira um programa, puxa para lá, eu quero assistir o programa do Silvio Santos, que ele faz pergunta e resposta, eu não sei que dia é, que hora é. Ao passo que a programação da Globo, ela criou essa grade, todo mundo sabe de cor a grade da TV Mesmo Globo. sendo ruim? Se você acha ruim, não sei. Eu acho ruim. Ninguém te convida para televisão hoje em dia? Não, imagina, porque você não pode criar... Porque você não gosta do Big Brother, é isso? Big Brother? Quer dizer, esse programa é a descoberta da mediocridade, pessoas extremamente vazias. O Boni, outro dia, deu uma entrevista e criticou o Big Brother, que é produzido pelo filho dele, dizendo que, pelo menos, ele devia colocar uma pessoa lá dentro que tivesse cérebro. Então, quer dizer, é um programa de pessoas absolutamente vazias e que vem trabalhar por um preço barato para aparecer nua na capa do Playboy, para ser entrevistador da televisão, para fazer uma reposição. E o público adora. O público adora. Eu acho que o estudo, eu acho que tinha que começar pelos professores, pelas faculdades que estão formando esses profissionais, viu? Porque essas faculdades que estão formando esses profissionais não estão tendo uma boa formação, não. O professor... Elas não, porque cada um defende a sua área, né? Cada um vai defendendo a tua área. Então, elas acreditam que aquilo que ela está tendo de nível superior, chega numa escola, entrando numa sala de aula, dando aula, acho que estão fazendo tudo, mas não estão fazendo nada. Eu acho que elas estão mais... O que elas estão se preocupando muito é com dinheiro no bolso, não é com o aluno. Quem era mais criativo, o Boni, Walter Clark ou Álvaro Moya? O Boni, sem dúvida. Eu acho o Boni extremamente criativo. Você acredita que alguém goste da sua... que alguém acredita em você quando você diz assim, eu não gosto de televisão? Não, eu gosto de televisão, eu gosto de cinema, eu gosto de literatura, eu gosto de música. Quer dizer, felizmente eu estou numa área cultural que é o lixo brasileiro. Quer dizer, a coisa mais maltratada que existe no Brasil é a cultura. Por quê? Porque se as pessoas tivessem cultura, eles elegeriam bons políticos, eles exigiriam saúde, eles exigiriam direito, eles exigiriam os seus direitos. Então, o que falta no Brasil é cultura. Já que você é provocador, muito mais do que esse programa, fala tudo o que você quiser falar contra a televisão brasileira de hoje. Eu acho que o grande problema da televisão brasileira de hoje é esse período da ditadura militar, que coincidiu com a supremacia da TV Globo. Então, quer dizer, essa supremacia da TV Globo, que deu um padrão visual, colorido e tudo mais, não é o padrão que eu acho que deve ser feito para a televisão. O padrão que eu acho que deve ser feito na televisão é o de Hollywood antigo, quer dizer, aquele tipo de coisa feita por Hollywood naqueles tempos. Aquilo que você considera a oitava maravilha do mundo ainda? Eu acho que Hollywood, no século XX, foi o que o Renascimento foi naquele período. Quer dizer, Hollywood realmente juntou Bertolt Brecht, Salvador Dalí, William Faulkner, Hemingway, tudo que podia existir de cultura, Wolfgang Korngold, quer dizer, tudo que podia existir de cultura, eles colocaram em Hollywood. Era Fritz Lang, eles traziam, era Hitchcock, eles traziam. Então, não é que eles traziam, Fritz Lang fugiu. Brecht fugiu. As pessoas fugiram, né? Mas eles contratavam. Quer dizer, claro. Então, quer dizer, a gente foge do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro e não é contratado. Você olha para aquela câmera e usa uma liberdade que talvez você não tenha usado ainda. Aproveite uma liberdade que você não teve e fala para aquela câmera tudo que você quiser. Aproveite uma liberdade que você não usou ainda. Fala. Fellini diz que a religião tolhe o prazer do ser humano. E eu acho que o prazer está por vir ainda. Quer dizer, nós tivemos o grande período do Brasil
De 1945, quando Getúlio Vargas saiu, até 1964, quando o golpe militar. Agora eu tenho a impressão que está começando uma nova fase brasileira no cinema, na televisão, na área cultural, na arte artística, que é a que me interessa e que, sem dúvida nenhuma, vai mudar o Brasil no futuro. Então eu acho que esse é o momento em que as pessoas têm que prestigiar as coisas. Hoje, por exemplo, na minha aula, eu falei para os alunos: quem não assistiu Cidade de Deus, segunda-feira vocês vêm aqui assistir Cidade de Deus. Quem não assistiu Carandiru, vocês têm obrigação de apoiar as coisas boas e desligar a televisão quando tem o Big Brother. Todo prazer quer a eternidade. Atenção, atenção. Debaixo da ponte do arcebispo, junto a uma verdadeira corte dos milagres, reúnem-se os mendigos. Mendigos cristãos, mendigos ateus, mendigos budistas, mendigos muçulmanos, mendigos judeus, enfim, mendigos de todas as cores. Discutem o resultado do sim e não às suas petições. Discutem a desvalorização da moeda e a proliferação de falsos mendigos. O mendigo cristão fala da perda de prestígio da caridade nos dias de hoje. O mendigo ateu disserta sobre o não-Deus e suas pouco eficazes prédicas no deserto. O mendigo budista fala das dificuldades atuais de que padece a transparência do nirvana. O mendigo muçulmano insiste na urgência de alguns fanatismos em nome de Alá. Ai, 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 o mendigo judeu lamenta que frequentes ataques de ira de Jeová caiam sobre sua cabeça. E o mendigo de outras cores se queixa das queixas dos mendigos queixosos. Depois, tudo termina e os peregrinos voltam às suas respectivas igrejas, maldizendo os usurpadores de seus respectivos direitos.